Obstinados e obstinadas, sejam muitos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Igor Miranda Pereira, do podcast Me Tira Uma Dúvida. E ao meu lado também está Jefferson Pérez. Bom, Jefferson, você já viu aí o convidado. Tudo bem com você, Jefferson? Tudo bem, tudo tranquilo. O Igor, seja bem-vindo e me tira uma dúvida. Opa, vamos lá. De onde vem o me tira uma dúvida aí já? Vamos começar. Já vai começar perguntando, aí, vai lá. né? Tá, primeiramente, pessoal, muito bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês dois. Eu já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, eu acredito que desde o ano passado, ou mais, né? Porque eu estou aqui pelo Me Tira Uma Dúvida, mas eu já produzi outros 2 podcasts, né? Um já acho que em 2018, que está meio paradinho, que foi com um grupo de amigos, que eu vou até falar um pouquinho sobre ele rapidamente. Aqui na Como minha é que cidade, chamava? Ele se chama Panelada Verbal. Eu falo de Imperatriz no Maranhão. Eu sou maranhense, eu sou da terra encantada do skate. Por que a terra encantada do skate? Porque aqui é a terra da skatista mirim, né? A Raíssa Leal, a fadinha do skate. Então, aqui em Imperatriz, a gente tem um projeto, um grupo de leitura chamado Clube do Livro de Imperatriz. E ele tá aí, ele funciona, esse grupo de leitura, desde 2014, salvo engano. E acho que em 2017 para 2018 a gente pensou em criar um podcast, né? Os membros, nós já ouvíamos podcast, já éramos ouvintes. E daí um camarada lá falou, olha, por que a gente não faz? Né? Tá todo mundo fazendo, tá dando certo, não sei o quê. Pode ser um meio legal da gente estar... né, divulgando, conversando. Então, vamos. Daí a gente pensou em panelada verbal. Por que panelada? Porque é um prato típico aqui da cidade, a panelada. É uma comida típica. Então, panelada, uma misturada doida, né, com palavra, com verbo, com falar. E daí a gente começou a fazer um grupo de 4, 5 pessoas, mas aí como envolve muitas pessoas, né, às vezes para gravar fica um pouco complicado. E hoje ele está um pouco na gaveta, mas ainda está lá disponível no Spotify, para quem quiser ouvir. Ok, tivemos essa primeira experiência, foi na verdade uma espécie de laboratório, né? Porque a qualidade não é nem das melhores, para falar a verdade. Tá? Coisa boa. E daí veio pandemia, veio essa quarentena, né? E eu me vi recluso em casa, passei a consumir ainda mais, né, conteúdo pela internet, já consumia muito os youtubers. E daí eu me vi assim, cara, acho que eu vou ouvir aqui, procurar alguns podcasts, né? Conheci o Café Brasil, fiquei encantado, porque aquele trabalho lá do Luciano Pires é coisa assim, profissional, coisa fina, né? É o Escriba Como Café. é que você conheceu o Café Brasil? Por acaso, meu irmão me indicou essa... Porque, na verdade, quem me apresentou o podcast foi meu irmão, Marcelo, que por acaso também é da área do direito. Ele trabalha lá no Tribunal de Justiça do Goiás. E ele falou, olha, tem podcast assim assado, é uma boa e tal, que tal você ouvir? Daí eu fui atrás dos aplicativos, né, para ouvir. E lá eu procurei os top, né, os que estavam em evidência. E encontrei o Café Brasil, os destaques. E conheci o Café Brasil. Me chamou a atenção a capa, o nome, né? E daí eu passei a ouvir e achei fenomenal. Demais, cara, acho que eu maratonei uma porrada de episódios dele lá. Eu gosto do estilo dele, a fala, o conteúdo que ele passa é muito legal. É muito bom. E a gente teve o prazer de entrevistar ele aqui. E eu assisti a entrevista de vocês, eu fiquei, caramba, cara, que massa. Ele veio aqui na minha cidade, acho que uns 3 anos atrás, dar uma palestra sobre o meu Everest. Eu também tive o prazer de assisti-lo, fiz um stories lá com ele, falando. Eu falei, ô Luciano, fala aí bom dia, boa tarde, boa noite. Ele falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Pires, você... Cara, foi sensacional. E um cara super acessível, muito bacana, ele realmente. Muito bacana, mas eu acho que foi a entrevista que eu fiquei mais nervoso na vida. Nossa, com certeza, eu tô aqui me tremendo igual o bara de bambu verde aqui com vocês também. Agora você já entrou já no clima, já. Pois é, e aí conheci o Café Brasil... Enfim, passei a consumir. Ano passado não, 2020, né? Que o ano 2020, 2021 parece que foi uma coisa só, né? Em 2020 eu comecei a pensar assim, cara, eu consumo tanto podcast, eu acho que é possível fazer um podcast também, porque geralmente quem consome às vezes se vê querendo fazer, né? Eu não sei o que é isso.
E aí eu, cara, pô, será, velho? E aí magicamente apareceu, acho que alguma coisa de vocês no meu Instagram, na minha rede social, entendeu? Da escola do podcast. Eu, cara, só pode ser providencial, né? Porque assim, eu já tô pensando. Porque às vezes o celular acho que ouve a gente, né? A gente comenta alguma coisa e aparece no celular. E daí tava tendo uma jornada do podcast, né? Acho que eu assisti uma, depois assisti outra. Vocês sempre estão fazendo, né? E eu, pô, assistindo. E eu, pelo fato de ter uma pequena experiência com esse podcast que a gente tentou fazer lá atrás, eu já tinha alguma noção, verbal. Mais ou menos, né? O panelada, a famosa panelada, que a galera vai ficar até feliz de eu estar comentando sobre ela. Depois você vai ter que contar pra gente o que é esse prato aí, tá até dançando aqui já. Cara, eu já tô ficando com fome. É um prato bem pesado, assim, não é bom comer. Tem gente aqui que gosta de comer de café da manhã, eu acho assim meio pesado. Eu particularmente não... Panelada. Tá, depois eu falo pra vocês um pouquinho sobre a panelada. Ok. E aí em 2020, eu comecei a pensar, vou fazer um podcast. Já assisti a jornada do podcast, já tenho assim mais ou menos. E eu sou um cara muito observador. E eu pensei, cara, o que a galera faz que tá dando certo? Como é que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Daí eu peguei um caderninho e botei, tá, arte da capa legal. Ok. Nome legalzinho também, tem que gravar. Sim. Eu fui fazendo essas observações, né? E comecei. Agora eu preciso escolher um tema. E eu ainda não sabia o que eu queria falar. Até então eu não pensava em falar sobre direito, né? Apesar de ser advogado, eu nem queria falar sobre direito, porque, pra falar a verdade, eu sou advogado, eu acho chato. Direito é um troço chato, só vai atrás quem tá precisando, quem tá com problema. Então, cara, eu vou procurar alguma coisa que eu queira fazer. Aí eu pensei, olha, eu sou fã de filme de terror. Eu gosto do terror, eu gosto de livros de terror. Eu pensei, vou fazer alguma coisa na área do terror. E daí eu criei um podcast chamado O Esdrúxulo Absurdo Podcast. Que eu lembro. Esse foi numa jornada mesmo. Exatamente. Eu lembro agora. Capinha azul, né? Filho de vocês aí. Coisa eu lembro. Da jornada. É tipo roxo, assim, um fundo, uma coisa assim. Eu fiz uma, depois passei para um colega meu passar a fazer uma nova arte de capa, mais legalzinha, né? E daí eu tava bem empolgado, cara. Bem empolgado, acho que eu fazia de forma quinzenal. Então, só que lá pelo episódio 12, na verdade, acho que o último episódio eu lancei em dezembro, dia 25 de dezembro. E aí, ok, fiz, tudo bem, eu até tava curtindo fazer, eu tava desenvolvendo, fui atrás de microfone, o primeiro microfone que eu comprei, vocês nem me perguntaram, eu tô falando pra caramba também, né? Não, manda bala. É isso aí. Fala aí, o que você tem aí? Tá, o primeiro microfone que eu comprei pra fazer o esdrúxulo absurdo foi um OX Hook Game. Um microfone game. Baratinho, acho que eu paguei nele 110, 115 reais na época, né? Eu não sei quanto é que tá hoje, que os preços dispararam. Mas vi muitos vídeos no YouTube de testes, né? E assim, pelo preço e pela qualidade que ele passava, bom custo-benefício, né? Achei muito legal o custo-benefício. Até quem quiser dar uma olhadinha aí no YouTube, OX Hook Game MG100. Eu nem tô com ele aqui porque depois que eu comprei outro microfone, eu doei, né? Passei para um colega. Mas ele, o cara pegou coisa boa, porque ele tava novo zero praticamente. E daí eu comprei um Blue Yeti, aquele grandão, né? Não é nem um modelo novo, é aquele mais clássico. Blue Yeti. E comprei por quê? Porque eu já estava namorando há muito tempo, é o que eu queria desde o início, né? Só que por questões financeiras eu, né, não vou meter a cara ainda. E aí um dia, navegando pela internet, me apareceu uma promoção imperdível, cara, 50% do preço. Eu, não, cara, vou ter que comprar. Então eu peguei pela metade do preço, entendeu? E estou usando ele, hoje inclusive estou utilizando neste exato momento. Eu sou apaixonado por esse microfone aqui, ele tem muitas funcionalidades, é USB e tal, aquela coisa toda. Eu posso controlar o ganho por ele. Eu também consigo ter o retorno da minha voz através do próprio microfone. Então fica uma boa dica para pegar numa promoção. Quem quiser, promoções boas aí virão. O Blue Yeti é um dos microfones mais famosos no mundo do podcast. Sério. Você vê lá nos Estados Unidos o pessoal fala muito dele. É impressionante como... E é isso aí, né? Você tá
tendo a própria experiência. Mas realmente aqui no Brasil ele é mais caro. Absurdo. E aí a gente acaba nem sempre conseguindo indicar. Né? Mas existem boas alternativas, né, de microfones. Por exemplo, a própria Blue tem acho que salvo engano, tem uma versãozinha que é diminuída dele, que é praticamente a mesma coisa, só que também muito mais barato. Eu fui por esse aqui porque foi por conta da promoção, mas eu tava tentando ir ou nele, ou naquele Solocast, qualquer outro, um pouquinho melhor. Né? Dá certo. Mas, Igor, você ainda não tirou a dúvida do Jefferson. Não, ainda não tirei, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Me tira uma dúvida aí. Aí um belo dia eu estava aqui em casa, né, e aí cara, sou advogado, eu tô falando sobre terror, entendeu? Tudo bem que é bom estar falando sobre isso, mas eu também quero ter um retorno, né? Assim, eu quero um reconhecimento, porque a turma tá me reconhecendo, estavam me reconhecendo, quem tava ouvindo. O cara do terror, o cara fala sobre terror, isso, aquilo, outro, né? O trevoso, dark. Não, pera lá, vamos com calma. Eu também sou advogado, não quero ser lembrado só por isso, né? E aí eu, aqui em casa, eu fiquei assim, poxa, geralmente, eu acho que eu deveria fazer alguma coisa no direito, né, na minha área. E aí o que eu vou fazer? Aí lembrei, né, que as pessoas, advogado recebe muita pergunta, né, dos amigos, da família. Com certeza. E aí geralmente começa assim, com me tira uma dúvida. Ô Igor, me tira uma dúvida. Aí o nome veio, me tira uma dúvida. Não vou pensar muito, tá facinho, tá legal. Fui no Spotify, no Google, ver se já tinha alguma coisa, né, para não correr o risco de dar um conflito, né? E até tinha, só que, coisa antiga, que não tá mais sendo alimentada, nem movimentada. Opa, é aqui que eu vou entrar, não quero nem saber. Né? Tá eu pensei. certo. Geralmente o pessoal fala, tem um podcast com o mesmo nome que eu queria. Daí eu falei, você já olhou se é o mesmo nicho, se tem muito download? Porque às vezes não é o mesmo nicho. Não tem muito download. Vai embora. Tranquilo. No meu caso não era o mesmo nicho também, mas também tá parado já há algum tempo, então, eu pensei, exato. Vou chamar a Dane-se, vou fazer, deixa rolar, né? E daí, tava com o nome pronto, tava com o microfone, também, eu já tinha comprado esse microfone, e pensei, a turma gosta de coisa rápida. Eu, particularmente, se quisesse tirar uma dúvida, porque o que eu tenho raiva, pavor, é de quem vai te explicar alguma coisa e fica enrolando, e patina, e não sei o que, quer dizer que sabe. Verdade, às vezes dá nos nervos. Não quero saber disso, aqui vai ser papum. Igor, isso. Assim, assado. Acabou. Então, a minha ideia era produzir episódios de 5 a 10 minutos no máximo. Só que daí eu passei a convidar pessoas, né, para estar agregando também aos episódios. Sim. Então, geralmente, pode ser que demore um pouquinho mais. Vai depender, claro, do convidado e também da disposição dele. Porque às vezes a turma quer somar mais ao episódio e vai estar entregando muito mais conteúdo pra gente, né? Eu tive a oportunidade de gravar com algumas pessoas e tô gostando muito do resultado. Então a ideia foi essa, me tira uma dúvida. Me tirar a dúvida da galera. Do seu João, da Dona Maria, do sobrinho, do neto. De uma forma, o meu público é o povão. Não é o acadêmico, não é o profissional, porque eu tô falando numa linguagem legal para todo mundo entender. Quem quiser ouvir advogado, tem aos montes aí no YouTube, no Spotify. Eu também sou, mas eu não tô querendo conversar com advogado. Eu quero conversar com pessoas do povão. E falar numa linguagem que ela entenda. Isso, exatamente. E por sinal, você fala muito bem no seu podcast. Obrigado. Sério, você fala muito bem. E você edita muito? Como é que funciona? Você roteiriza? Me conta um pouquinho sobre isso. Porque eu falei, cara, fala bem pra caramba. Roteiriza. E às vezes eu acho que isso vem naturalmente ou não? Como é que é? É a magia do podcast, meu amigo. É a magia do podcast. Eu acho que eu vi isso, inclusive, na jornada de vocês. Eu consumi muita coisa. Eu consumo as lives de vocês, tudo. Eu sou um aluno que, apesar de não ter adquirido o curso, né? Mas quando eu tô indo pro trabalho, eu boto a live pra tocar no celular, e vai no carro, no Bluetooth, e eu vou consumindo, entendeu? Legal. E daí, roteiro. Eu penso, cara, o que eu vou falar hoje? Às vezes eu recebo dúvidas, né? Então, essa aqui eu acho que tá legal, acho que essa aqui dá pra aproveitar. Então, eu transformo aquela dúvida numa coisa mais genérica, até porque
Pô, a advocacia, a OAB, ela ainda está vivendo, ó, tempos passados, a gente não pode estar fazendo divulgação, propaganda do nosso serviço, é uma coisa terrível. Sim. Então a gente tem que estar transformando isso em conteúdo informativo. Então, conteúdo informativo genérico, tá? Então, para não burlar, aliás, para não ter problemas com o estatuto, com a questão da ética da profissão, eu transformo as dúvidas em dúvidas genéricas, entendeu? Coisa bem rápida, nada muito aprofundado. E daí, roteiro, porque eu não vou... É muito complicado você estar falando sem gaguejar, sem dar uma... né? Enfim, enrolar a língua em algum momento. Então, primeiro, eu literalmente escrevo o episódio todo, do início até o fim. Isso eu acho que eu peguei até do Luciano Pires, eu acho que ele falou em algum lugar que tudo ele escreve, até as... Cara, oi, não sei o que e tal. E eu, pelo fato de gostar de observar, eu pensei, se ele tá fazendo e tá dando certo, eu também vou fazer. Eu não sou pior do que ele. Ora, então, eu fui, vou escrever, tarará, tudo, as pausas. Aí eu termino de escrever, leio uma vez, leio outra vez, tô preparado. E aí, muito bom, começo a gravar. Quando enrola, paro, pauso, recomeço de novo da parte que não ficou legal. No final, faço os cortes, junto tudo, fica lindo no final. Inclusive, faço a mágica do podcast, por isso que eu adoro essa mídia. Inclusive, eu tive um convidado, o Reginaldo, advogado, trabalhista, que ele foi meu primeiro convidado. E ele falou, Igor, tô nervoso, cara, eu tô assim, eu não sei se eu... Eu falei, meu amigo, você tá num podcast. Fique tranquilo, se você errar, repita, fale de novo, fale quantas vezes você quiser. No final, pode ficar tranquilo que eu vou fazer a coisa acontecer. Aí quando saiu o episódio, eu falei, cara, nem parece que a gente passou, sei lá, meia hora, 40 minutos tentando gravar um episódio de 5 minutos. Rapaz, é incrível. É muito bom. E tem uma outra coisa, né, Igor? Às vezes também, dependendo do conteúdo, dependendo da temática, o bacana também, às vezes, é essa própria espontaneidade, essa autenticidade. Como a gente está tendo aqui agora, conversando contigo, você contando um pouquinho da sua história, de onde surgiu, né? Você falou, a Imperatriz, porque isso também conecta as pessoas. Elas se identificam com algumas características que não são típicas do conteúdo, mas sim do comunicador, né? Uma identidade sua como comunicador. Isso é interessante porque fica essa marca no ouvinte, né? O ouvinte acaba tendo essa marca. Agora, dentro dessa jornada, acho que você teve alguns perrengues aí. Conta aí pra gente, né? Você fez a jornada, beleza, mas e aí? Com certeza. Eu acho que o principal perrengue... Não, alguns perrengues. O principal, acho que de todo mundo que produz, e eu não falo só pra internet, mas é produtivo, é o desânimo, né? A gente, claro, acorda, tem dia que a gente não tá legal, acorda meio borocochô, ainda mais, por exemplo, esse podcast que eu fiz um compromisso comigo de gravar semanalmente, toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu tenho que ter um episódio. Tudo bem que é curtinho, mas para você parar, para escrever, para não sei o quê, para gravar, para editar, demanda um tempo, né? Demanda um tempo. Então, o desânimo, eu acredito que é o principal perrengue praticamente semanal, entendeu? Mas a gente faz. Agora, um perrengue realmente que ocorreu, eu gravei. Eu convidei duas moças, inclusive elas são aí de Curitiba, o pessoal do Direito Familiar, elas trabalham no Ministério Público daí, atuam só na área de família, né? Aliás, eu acredito que elas atuam em outras áreas, né? Mas o perfil delas no Instagram é focado em direito de família. E a gente teve um perrengue porque foi a primeira vez que eu tentei utilizar o OBS. Eu queria, sei lá, gravar a tela, fazer uma experiência diferente, né? E aí, alguma coisa, eu não sei se foi a minha conexão, alguma coisa aconteceu que não estava rolando. Tava travando, ficava picotado, assim, uma coisa terrível. Pensei, cara, eu fiz as meninas gravarem comigo, elas toparam, estão aqui usando do precioso tempo delas comigo, né? Foram muito queridas em terem topado, e agora não tá rolando, a coisa não tá rolando. Meu Deus do céu, e aí, o que eu vou fazer? Graças a Deus, alguém teve a ideia, eu não sei se foram elas ou se fui eu, de pegar o celular. Elas pegaram o celular e colocaram para gravar lá localmente, né? Aí quando terminou a gravação, elas pararam e me mandaram via WhatsApp. Graças a Deus, o resultado ficou até ainda muito melhor do que eu estava esperando, porque elas estavam utilizando um foninho de ouvido simplesinho, né? Então daí a qualidade do áudio do celular foi muito superior do que eu estava esperando. Às vezes é melhor, é incrível. Às vezes o celular é melhor do que os
fonezinhos. Então, Acho que E olha só, de um perrengue você teve uma solução rápida e mais eficiente, inclusive eficiente, né? E ajudou aí. Agora, 100%. Agora, o que eu achei legal, Igor, é uma coisa que é muito comum. Sempre quando a gente começa um projeto novo, seja ele um projeto de vida, um projeto, né, sei lá, da saúde, um projeto espiritual, enfim, um projeto de podcast, você falou aí a questão do desânimo, né? Às vezes dá aquela, você fica meio borocochô, tal. Como é que você faz para superar isso no dia a dia, na prática? Como que o Igor, assim, como que ele vai e tá aí semanalmente produzindo? Fazer, cara. É fazer, não é... Né? É sentar a bunda pensar, na cadeira mesmo? Botar a bunda na aliás, cadeira, escrever? Tipo assim, tô desanimado. Só vou lá e faço, entendeu? Aí, engraçado, teve uma gravação que eu fui fazer, eu não tava animado de forma alguma. Eu falei, vou fazer. Aí eu fui ouvir e eu percebi que o meu tom de voz tava até meio irritadiço, né? Tipo assim, parecia que eu tava brigando. Pô, a pessoa vai ouvir e parece que eu tô brigando com ela. Aí eu falei, não, isso aqui eu vou ter que gravar de novo. Então, tipo assim, diz que é aquela coisa, o preguiçoso faz a coisa 2 vezes, né? Então eu tive que fazer verdade. 2 vezes, eu pensei, não, peraí, vou respirar, vou fazer mais uma vez. Então é fazer, cara, fazer. E isso é interessante, porque a sua voz, ele só tá ouvindo a sua voz. Então isso você consegue transmitir o seu sentimento com ela. E se você conseguiu perceber isso, talvez a audiência também perceba, né? Com certeza. E pode perceber. Agora, comigo já aconteceu de eu estar... Porque eu faço muitas coisas também. Além de gravar podcast e tal, gravar vídeo, a gente faz anúncio, evento, um monte de coisa para a escola do podcast. E às vezes você tá desanimadão, cansado, você tá bom, vou gravar. E aí, sabe aquele negócio de você vai, vou gravar, daí você dá uma... Vamos embora. Aí você começa. Aí quando você vê, você fala, cara, ficou ótimo. Sim, exatamente. Às vezes quando a gente vence... Né? Justamente no dia que você vence aquele desânimo, você fala, nossa, olha, ficou ótimo dessa vez. Ficou melhor que quando eu tava animado, né? Então, tem os 2 lados também. É verdade. Isso acontece muito. Agora, em termos de oportunidade, você falou que você começou o esdrúxulo e tal, mas você queria algo que tivesse mais alinhado, que te desse oportunidades e tudo mais. O que o podcast já te proporcionou em termos de oportunidades e o que você espera que ele te proporcione? Inclusive, eu vi que você apareceu aí na TV, né? Não tem uma história assim que você me mandou aqui? As coisas estão acontecendo, né? Então, cara, o que eu quero que proporcione, aliás, o que está proporcionando, né? Porque está me proporcionando. Inclusive, esse momento aqui com vocês já é fruto do podcast, né? Pô, tô aqui em Imperatriz do Maranhão, vocês estão, sei lá, o Edward, eu sei que ele fala de Curitiba, Paraná. O Jefferson, o quê? São Paulo? Tô em São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, do lado de Campinas. Tá vendo? Então, aqui. cara, isso aqui, outra coisa não nos faria estar nesse momento, entendeu? Gravando, conversando. Então, isso é obra, é coisa do podcast. Então, o que ele vem me proporcionando? Essa troca, esse network, entendeu? Essa troca de figurinhas. O Edward aí falou, Edward. Eu sou maranhense, o meu R ele é mais aberto. Então, o Edward, né? Ele falou... É mais fácil, exatamente. Eu sempre brincava, quando eu aqui em São Paulo, o pessoal me chamava, ou lá em São Paulo, quando eu morava, tudo de Edward. Porque lá se fala Eduardo, não se fala Eduardo. No norte, normalmente falam Eduardo, não é? Isso. Aí você pronuncia direitinho meu nome. O R é mais aberto. Porque eu já ouvi muito aí, a turma chama ele de Edward. Então eu vou chamar ele de Edward também. Então, essa semana eu dei até uma entrevista aqui numa afiliada do SBT, aqui da minha cidade, a TV Difusora Sul, sobre podcast. Aliás, mais especificamente sobre o meu podcast, e eu me tiro uma dúvida, né? E lá eles perguntaram, mas o que é podcast? Como é que funciona isso e tal? Você tira dúvidas das pessoas e assim, assado. Então, oportunidades que surgem a partir eu não diria nem da produção do podcast, mas da produção de conteúdo na internet. Podcast é uma das formas de produzir conteúdo na internet, né? Exato. Então, tá produzindo de forma constante, semanalmente, né? Mostrando que realmente eu estou empenhado com aquilo, que eu quero ajudar, porque eu não escondo, eu falo, pelo menos não sei se alguém aqui que estiver assistindo ouvir o podcast vai ver que eu falo, olha, é isso, é aquilo, é outro, eu dou tipo uma receita de bolo. Assim, a lei é essa, 5 minutos você já tem mais ou menos uma visão sobre o que está acontecendo.
E aí surgiu essa oportunidade de ir para a TV falar sobre podcast. Clientes, inevitavelmente, surgem aqui e acolá também. Inclusive, Olha eu até que deixei legal. claro na entrevista que eu dei na TV que o meu objetivo, que realmente o repórter lá, o entrevistador, o apresentador, ele perguntou: ô Igor, mas está surgindo cliente para você? Eu falei: olha, o objetivo do podcast, para falar a verdade, não é esse, não é captar, é ajudar. Então, assim, claro, aqui e acolá vem, mas o meu objetivo é estar ajudando as pessoas. Quando surge uma situação que realmente necessita de um pouquinho mais de afinco profissional, então eu falo: olha, aqui não é o caminho, esse aqui não é o meio, talvez seja interessante a gente marcar uma consultoria, né? E aí a gente pode estar trabalhando isso. Porque realmente, consultoria é diferente de tirar dúvidas, né? São duas coisas totalmente diferentes. Tirar dúvida é 5 minutos, consultoria é 40, 1 hora, entendeu? Então, tá me proporcionando Mas o algumas simples coisinhas. fato, às vezes, de tirar uma dúvida, né, Igor? Essa questão que você falou do conteúdo, você está gerando, às vezes, nessa pequena oportunidade, 5, 10 minutos que seja, um valor muito grande para a pessoa que tem aquele desafio ou aquele problema. E a questão dele se tornar ou não, talvez, um cliente, é uma consequência desse trabalho e dessas sementes que são plantadas, né? Porque quando você gera valor, ele acaba voltando para você, é uma coisa meio recíproca, né? Eu diria que até é uma coisa mágica, né? Porque é magnético. A gente se conecta mesmo com a pessoa, é atraído. E isso é muito massa, é muito bom. Inclusive, por exemplo, eu já disse que acompanho vocês, acompanho o podcast, acompanho as lives. E aí eu conheci o trabalho do Jean, né? Que ele tem o Direito Penal do Zero. E aquilo ali, para mim, quando eu vi aquele episódio, isso aqui de 600 mil downloads, alguma coisa assim, né? Opa, o cara fala sobre direito. Eu também falo. O camarada é novo pra caramba. Eu também sou. Ele tá gravando um episódio com a turma da escola do podcast, falando sobre os resultados dele, da experiência dele. Aquilo ali me deu, um ânimo na hora. Assim que eu terminei de ouvir, eu fui correndo na rede social do Jean, um cara super solícito, um querido, aquele camarada ali é muito bacana mesmo. Eu falei: ô Jean, e o meu objetivo não era nem gravar com ele, pra te falar a verdade. Eu queria agradecer. Eu falei: cara, parabéns, entendeu? Eu acabei de ouvir o episódio que você gravou. Fiquei muito, assim, empolgado com a tua fala. E legal. E, assim, parabenizar, né? E aí ele prontamente me respondeu. Falou: cara, que bacana, que legal, não sei o quê. Daí a gente começou a desenrolar uma conversa. E aí eu aproveitei a oportunidade. Já que, né, retribuiu, vamos gravar? Ele falou: vamos. Vamos gravar. E aí a gente gravou e foi uma experiência muito bacana, porque não só a gravação foi rápida. A gente teve uma conversa de bastidor muito alongada, né? Me falou a experiência dele e tal, a jornada dele, assim. Foi uma espécie de consultoria, né, gratuita, assim, tipo... Cara, foi sensacional. Só gratidão para aquele camarada ali. E também conversei até com o Edward, né? Falei, falei com o Jean e ele topou gravar comigo. E aí a gente também desenrolou uma conversa lá pelo Instagram da escola do podcast. Então, coisas que o podcast nos proporciona, né? Tem muita gente boa produzindo. Isso é muito bom. Esse tipo de colaboração entre podcasters é muito comum, porque a gente aprende o que você está fazendo, como é que foi isso, como é que aconteceu, o que você está usando, tal. Isso é muito rico, ajuda a gente a progredir, né? Me diz aí, na sua carreira, na sua vida, teve algum momento eureka, assim, algum momento que você falou: putz, é isso? Alguma coisa que você estava indo por um caminho, de repente mudou? Como é que aconteceu, assim? Tem algo? Eu, pelo fato de já consumir os episódios de vocês, eu já sabia mais ou menos que uma pergunta como essa viria, né? E eu até estava conversando com a minha noiva, eu falei: cara, eles têm umas linhas, assim, de perguntas que elas são, assim, muito filosóficas, né? São uma coisa, assim, de autoconhecimento. Momento eureka. Aí eu parei para pensar. Apesar da minha pouca idade, eu tenho 27 anos, eu pensei: será que eu tive já tive tempo de ter um momento eureka? Eu pensei: eu acho que eu tive um momento eureka, ou alguns momentos eureka. Não é segredo para ninguém que quando a gente termina a graduação em Direito, a gente é meio que obrigado a fazer a prova da OAB, né? É meio que um bicho papão para muitos estudantes, né? Inclusive para mim também. E aí eu fiquei naquela eu lembrando daquela época em que eu fiz,
fiquei muito nervoso. E, cara, será que é possível? Será que eu sou capaz de ser aprovado, assim, assado? Uma cobrança muito grande. E aí, depois que eu fiz, que eu fui aprovado, né, eu percebi que sim, é possível, né? É possível a gente conseguir, a gente realizar, né, coisas difíceis, né? Desde que a gente, sei lá, tenha um mínimo de esmero naquela, tenha um mínimo de vontade de fazer. Então, pô, o momento eureka. Foi quando eu percebi que, pô, sei lá, maior que seja a dificuldade ou a barreira, se eu me colocar, se eu me dispor a fazer, eu tenho mais chance de ser vitorioso do que aquele que nem tentou. Então, sei lá, acho que poderia ser esse um momento eureka. E pegando o gancho nesse momento filosófico nosso, qual que você acha que foi o melhor conselho que você recebeu na vida e qual que é o hábito que você tem que contribui para as coisas que você realiza? Outra, né? Outra pergunta. Ai, cara. Olha, tá. Pelo fato de eu, aqui na minha cidade, participar de um grupo de leitura, né? A gente já teve a oportunidade de ler algumas obras, né? E eu tentei também pensar em algum conselho. Conselho a gente recebe todo dia, né? Mas eu acho que os livros, eles podem nos ajudar muito mais. Por quê? Por exemplo, se eu ler um livro, sei lá, de Machado de Assis, eu tô com a voz do Machado na minha cabeça. Pô, o próprio Machado tá falando comigo, aquele monstro. E eu tentei lembrar, cara, conselho, lembrei de um livro que eu li, Hamlet, do Shakespeare. Tem uma passagem lá, que um personagem de nome Polônio chega pro filho dele, e ele passa alguns conselhos. Preste atenção, eu até deixei separadinho aqui. E aí ele fala o seguinte, Polônio chega pro filho dele, Laertes, e passa alguns conselhos. Os conselhos que ele dá pro filho dele. Vamos lá. Trata de guardar estes poucos preceitos. Não dá voz ao que pensares, nem transforme em ação um pensamento tolo. Ou seja, não expressar tudo o que você pensa. Não fale tudo o que você pensa. Outro conselho. Sejas amistoso, jamais vulgar. Ou seja, não seja vulgar. Seja um cara amistoso, jamais vulgar. Outro conselho. Os amigos que tenhas, já postos à prova, prende-os à tua alma com grampos de aço, mas não caleje a mão festejando qualquer galinho em plume. Ou seja, valorize seus amigos, os amigos testados, os verdadeiros amigos, mas não ofereça amizade a cada um que apareça à sua frente. Ou seja, não ofereça amizade a qualquer um. Então, assim, conselho. Quer um conselho? Leia Hamlet, de Shakespeare. Tá? Não quero dar um papo aqui cult nem nada. É um livro fininho, curtinho, mas, cara, tem muitos ensinamentos bacanas. Outro muito legal, só para finalizar. Procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando, encurrala o medo no inimigo. Ou seja, evite qualquer briga. Mas se você for obrigado a entrar numa briga, que os seus inimigos te temam e não você tenha medo dos seus inimigos, né? Então, acho que seria mais ou menos nessa linha. Uau! Gostei. Olha, esses conselhos partindo do Shakespeare aí, a gente tem que... qualquer pessoa, né? Tirar o chapéu. Poxa vida. Muito bom. E qual que é o hábito? Você fez outra pergunta, né? Quais são os hábitos que eu faço? Qual que é o hábito? Fazer. Tá desanimado? Faz. Tá com preguiça? Faz de qualquer jeito. Tem aquela coisa, né? Do feito é melhor do que perfeito. Ontem eu ouvi um episódio, agora, poxa, eu não vou lembrar o nome do convidado de vocês, que ele é jornalista, que ele produz um podcast, que ele é jornalista, que ele falou lá sobre uma fala do presidente do jornal que ele trabalhava. Ele falava assim, antes ter uma merda de jornal, com perdão da palavra, inclusive foi isso que ele falou, antes ter uma de jornal na prateleira do que não ter nada, né? Rodando. Poxa, agora eu não vou lembrar o nome do convidado de vocês, mas ele falou isso. Então, faça de qualquer jeito. Tá com preguiça? Faz. Tá desanimado? Faz. É melhor fazer do que não fazer, né? Inclusive porque quando você começa a fazer, você quebra o gelo. E aí, às vezes,
sei lá, você tá a 25% do seu trabalho, aí você começa a deslanchar. É aquela situação, tá desanimado, você vai, vou gravar hoje, vai sair uma porcaria. Aí você começa a forçar, dali a pouco sai uma coisa muito boa. Sai uma Luiz Fernando Sampaio Caldeira, o nome do Eu convidado. tava achando que fosse o Luiz Fernando. Eu tava achando, assim. O cara baita, lá do Rio de Janeiro. Cara sensacional. É Da isso Folha, mesmo. né? Uhum. Isso. Não é? Trabalha com concurso, né? Isso, ele é da Folha de exatamente. São Paulo. Não sei se é da Folha, acho que ele foi da Folha. Mas trabalhou ele na tem Folha de São um... eu acho que... Ó, Jean, se a gente tava falando de livro de Hamlet, poxa, Hamlet, né? Você tem um livro aí pra recomendar pra galera que você acha que o pessoal deva ler e não precisa ser sobre podcast? Sobre podcast. Não certo. precisa. Tenho sim. O próprio Hamlet, mas eu vou deixar aqui um livro que quando eu li, eu acho que pode até ajudar os nossos colegas podcasters. É o seguinte. O Primo Basílio de Essa de Queiroz. Opa, Primo Basílio de Essa de Queiroz. Por quê? O podcaster, né, o produtor de conteúdo, ele tem que ser um cara que saiba falar, que a fala dele cative, né, que envolva. E eu li o Primo Basílio, não para escola, nem para vestibular, nem nada. Eu li, acho que ano passado, lá no período de Natal, porque eu vi uma indicação de uma youtuber, né, falando: se vocês gostam de fofoca, é uma ótima obra. Eu gosto de fofoca, eu gosto dessa coisa, né? Eu gosto de ficar sabendo. E aí eu comprei o livro do Primo Basílio e comecei a lê-lo e, cara, que livro maravilhoso. Por quê? Ele é cativante, ele te cativa. O enredo é sobre essa moça que tem esse primo Basílio, ela é casada, e aí o primo Basílio é o pé de pano, né, o galanteador, e aí ele vai, devagarzinho, até que, conquista a prima. E aí acontecem uma série de outras peripécias e acontecimentos que realmente é um livro, sei lá, de 400, 500 páginas, mas é aquela leitura que, entendeu? Fluida. Sabe quando você tá lendo alguma coisa que, passa ligeiro, quando você tá ouvindo aquele podcast que, poxa, já acabou? Sabe? Aquela conversa é nessa linha. Fora outras coisas que acontecem de plano de fundo, né? Nós temos lá uma sociedade portuguesa que é altamente hipócrita, né? Tem a coisa é uma própria crítica, eu acredito, ao casamento. Porque, poxa, a turma lá é monogâmico, mas daí a gente vê a coisa da traição acontecendo na surdina, né? Tem de plano de fundo a questão das condições de trabalho das empregadas domésticas, que desde aquela época... Aliás, aquilo acontecia muito naquela época. Hoje ainda acontece, infelizmente, no Brasil, empregadas que moram na casa dos seus patrões, são submetidas a condições insalubres de trabalho, às vezes tem que dormir em quartos pouco arejados. Então, é uma baita obra para quem gosta de fofoca. Pega essa dica. É um clássico. E eu sempre brinco com o pessoal, eu não gosto de fofoca. Eu só gosto de me manter bem informado. Com entendeu, certeza, né? Entendi. Eu também adoro me manter bem informado. Eu não fico fazendo fofoca. O meu negócio é me manter bem informado, beleza? Eu utilizo Por aí, fofoca porque a linguagem é mais povão, né? A coisa mais tá povão. certo, é isso aí. Big Brother Mas faz é um sucesso, baita... por quê? Porque a galera quer ficar por dentro daquilo ali. E é um baita livro. Eu lembro, eu já li esse livro, eu li pela escola. Foi isso. É muito empolgante. Tente ler já com a sua cabeça de hoje pra você ver. Cara, poxa, você fica assim, meu Deus. Porque a nossa cabeça, sei lá, da escola pra um pouquinho mais velho, assim, mais vivido, diferente, mais experiente, é totalmente diferente. A leitura é outra. Ô Igor, agora pensando hoje, né? Você já está num determinado estágio, né? Falando um pouco mais como podcaster. Se você começasse de novo hoje, o que você faria diferente no sentido de acertar mais? Assim, o que você faria diferente se você estivesse começando hoje? Eita. Tá. O que eu faria diferente? Eu perderia menos tempo pensando em equipamento, porque eu acho que é o mal ou o bem
né, do podcaster é namorar microfone, né? É namorar equipamento. E aí a gente perde muito tempo tentando fazer a coisa perfeita, né? Poxa, eu quero perfeito. Perfeito sem defeitos, né? E aí eu acredito que eu perdi muito tempo com isso, quando na verdade, claro, por se tratar de uma mídia em áudio, é claro que a qualidade do áudio tem que ser muito boa, mas também não é tudo, né? Não é tudo. O conteúdo tem que se sobressair, porque de que adianta uma baita qualidade de áudio se o conteúdo é fraco, né? Exato. Então eu acredito que eu perderia menos tempo pensando em equipamento e focaria mais na questão do conteúdo. Conteúdo, lançar e fazer. Entendeu? Fazer. Isso aí. E pensando pra frente agora, falamos um pouquinho de como tava pra frente. Agora pensando pra frente, pro futuro, quais são os planos aí do Igor, do Me Tira Uma Dúvida pro futuro aí? Como é que tá o projeto? Cara, eu tô pensando em criar um site, né? Eu já conversei com um rapaz aí do site há alguns dias, a gente já tá bolando, pensando em alguma coisa, né? Observando a concorrência, vendo o que é que tá funcionando, o que é que não tá funcionando. Eu quero fazer crescer, né? Porque uma das coisas muito que empolgam a gente, que produz, são os elogios, né? Essas oportunidades. A turma, poxa, eu ouvi teu podcast, cara, eu curti bastante. Esses dias eu tinha ido na livraria, e aí uma das atendentes lá falou assim, olha, Igor, esses dias eu cheguei em casa e eu peguei a minha família sentada lá na sala, com a televisão ligada e com o teu podcast rolando. Eu, o quê? Do nada. Ela, do nada. Eu, do nada? E como é que ela descobriu que... Como é que foi? Ela percebeu que era você? Porque assim, na capa do meu podcast tem a minha foto. Sim. Né? Tem a minha foto lá. Pô, eu coloquei a minha foto, porque realmente eu quero... Outra coisa que eu percebi que a turma faz, né? Coloca a foto, se realmente quer passar que haja essa conexão, uma foto com um sorriso lá, largo e tal, assim, aquela coisa toda. Então eu coloquei minha foto, coloquei o meu nome ali e tal. E ela chegou, viu, né? Porque era na televisão pelo Spotify, né? Ela linkou o Spotify lá e tava lá. E tava lá a minha voz, a minha foto, e era eu. E daí ela falou, cheguei lá em casa, sei lá de onde que ela tava vindo, e falou que pegou. Realmente era uma dúvida lá que eu tava tirando, porque aqui na minha cidade, e foi uma sacada que eu tive, aqui recentemente teve um problema com uma enchente, que alagou alguns residenciais, né? Essa turma que vende loteamento e não sei o quê, e a turma tava passando por problemas. E aí eu tive o estalo. Vou gravar um podcast sobre isso. O que fazer no caso de uma pessoa que comprou um lote, né? E, enfim, veio a enchente e acabou com tudo, molhou tudo, inundou tudo. E aí aqui na minha cidade, isso aqui, ó, foi o problema da cidade. E eu fui, tanto é que é o episódio que foi mais ouvido até o momento. Fez muito sucesso aqui. Os próprios colegas advogados compartilhavam. Rapaz, surgiu uma pessoa assim com esse problema, e aí eu mandava, quando eu não mandava, eu via lá no grupo dos advogados, outro advogado mandando, compartilhando. Então, assim, ele deu certo, né? Foi uma coisa que foi do momento, né? Foi eu soube aproveitar. É uma sacada muito boa, pegar uma dor latente naquele momento que as pessoas precisam de uma resposta, porque surge. E foi esse episódio que ela disse que viu eles ouvindo, né? Porque, na verdade, essa família dela tinha casa, assim, que estava nessa situação. Então, eles estavam ouvindo. E isso aí me deixou muito animado, né? Então, empolga, e eu acredito que, assim, pelo fato de receber esses elogios, de surgirem convites, de estar, sei lá, na TV, coisa que eu, né, pra mim eu venci na vida. O episódio tá... Cara, o meu podcast tem 20 episódios, cara. Semanal. Comecei em novembro. Entendeu? Essa semana eu fui pra TV. Hoje eu tô gravando com vocês. Pô, entendeu? Outra coisa que eu até esqueci de falar pra vocês. O meu podcast, eu consegui que ele seja transmitido numa rádio comunitária. Não da minha cidade, mas de uma cidade vizinha. Vizinha não, 250 km daqui de distância de mim. Cidade de Amarante, Maranhão. Ó, vamos lá. População. Aí eu não posso nem mensurar quantas pessoas ouvem, né? Tem 41 mil... É um município, né? 41 mil moradores, né? Assim, aqui pela internet. Eu nem sei se esse número está atualizado. Então, já perdi o controle do número de pessoas que está me ouvindo.
Claro. Tanto é que E podem surgir outras cidades que se interessem, porque o seu Outras conteúdo, parcerias, né? ele é muito palatável para isso, porque são dúvidas que as pessoas têm em comum. E aí, funciona muito bem para rádio comunitária. Rádio comunitária, a turma me abraçou e eu sou muito grato. E, cara, poxa, você que tá ouvindo aí, ó, eu comecei a lançar em 2021, novembro de 2021. Eu tô no 20º episódio, cara. Tá na rádio. Não fui pra rádio, estou na rádio. Toda segunda-feira o episódio tá lá. Fui pra TV essa semana. E agora eu tô aqui com a escola do podcast. Poxa, quer mais o quê? Oportunidades. E pode vir mais. Pode vir mais, eu espero que venha. É isso mesmo. Pô, Igor, bacana mesmo todo esse seu relato. Inclusive, eu quero comentar que um dos nossos alunos, que é o Oswaldo Batista, que ele tem um podcast sobre papelaria, eu já estava vendo que você estava fazendo o seu podcast, eu já estava vendo tal, mas ele foi um dos caras que falou, olha, veja o trabalho do Igor, tá muito bom, viu? Ele é um cara que... Ele é um cara que fica pesquisando vários podcasts que estão por aí. E se o Oswaldo fala, eu presto atenção. Ele tem um radar, né? Um radar apurado. Depois eu vou te mandar o link lá, eu vou te do podcast pôr em contato com o Oswaldo lá, pra você saber. Ele comentou numa postagem Street Bage, será que é isso? É esse mesmo. Só que quando ele comentou, eu não, porque não tem o nome dele, né? Eu fiquei assim, cara, quem será? Porque, tipo, do nada, fala aí, como vai? Eu vi os seus episódios do podcast, fiquei maravilhoso. Aí ele elogiou, eu, caramba, que demais, velho. Só que eu não fiz a associação. É aluno nosso. Depois que eu fui. Eu não sei se ele tem perfil pessoal, entendeu? Se eu acho que talvez tenha, mas ele usa mais esse Street Baggio aí, que ele tem uma fábrica de estojo escolares. Então é isso. Inclusive foi ele que gravou com vocês, né? O último episódio da escola. Pois o episódio foi com ele mesmo. Exatamente. Então eu sempre falo, Oswaldo, vai me passando as fichas aí. Do povo aí. Inclusive, Oswaldo, muito obrigado, cara. Você é um querido, viu? Sensacional. É isso aí. Bom, olha, Igor, obrigado mesmo. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Ok. A minha principal rede social no momento, né, é o Instagram. Então, inclusive, até coloquei meu nome como ele é no Instagram, @IgorMirandaPereira. Bem fácil, Igor Miranda Pereira, como tá no vídeo aí, né? E vocês podem estar conversando comigo através de lá. Eu sou um cara também bem aberto assim, pro diálogo, eu gosto dessa troca. E tem meu e-mail também, que eu sempre coloco no final do podcast, que é o igormirandapereira@outlook.com, tá? São esses os meus canais de comunicação na internet. Só antes da gente ir embora, uma última pergunta. Conta aí, tem um monte de gente que tá ouvindo aqui, tá pensando em fazer um podcast, mas tá na dúvida. Deixa uma mensagem aí pra eles, Igor, pra eles se inspirarem. O que você falaria pra eles? Moçada, se vocês querem fazer, façam. A minha dica, a minha mensagem é faça. Eu recentemente estou utilizando muito meu Instagram de forma ativa mesmo, jogando caixinha pra galera tá se comunicando, tá criando esse engajamento. E o estagiário lá do escritório, ele mandou uma pergunta assim, que eu vou até compartilhar com vocês. Ele falou, ô Igor, que dica você daria pro acadêmico do direito, que tá começando, que tá, admira o teu trabalho. Poxa, desculpa o palavrão, admira o seu trabalho. Aí eu li aquilo ali, eu falei, meu amigo, o meu conselho foi o mesmo conselho que me deram. Estude, todo santo dia. Então, se você quer fazer um podcast, faça. Você aprende treinando, fazendo, errando, entendeu? Tá errado, regrava. Não tá legal, regrava. Não gostou do teu tom de voz, faz de novo, corta, entendeu? Isso não é para ser um trabalho, entendeu? Tudo bem, você vai estar fazendo com uma certa constância, pode até ser que aos seus olhos pareça um trabalho, mas não é pra ser, faz como um hobby, cara. Fala do que tu gosta. Aí você vai, né, vai melhorando. Aí mais na frente, poxa, legal, aprendi alguma coisa, vou passar a tratar sobre esse assunto. Eu comecei no panelada verbal, depois fui pro terror, e agora tô falando sobre direito. Inclusive o podcast
Quem aqui escuta o podcast do Esdrúxulo Absurdo, que aqui acolá eu tô recebendo mensagem, ô Igor, parou? Vou retomar. Vai chegar o momento, entendeu? Vou voltar com as historietas aí, com essas historinhas aí de terror aí que a turma gosta. Eu adoro. Maravilhoso. Pô, que legal. Muito bacana. Obrigado, então, Igor. Valeu. Prazer aí, uma honra falar contigo. Não, o prazer é todo meu. Valeu. Então, são 2 perfis aí, né? O e-mail, como que é o e-mail mesmo? O e-mail é igormirandapereira@outlook.com e o meu Instagram, que é o @igormirandapereira. Meu nome completo, sem nenhuma firula. Tá aí, como tá no vídeo aí. Perfeito. Então, se você tiver alguma dúvida, você Me tem tira a uma pessoa dúvida. para tirar uma dúvida. Dependendo da dúvida, a gente tira sim. Agora, se for uma pergunta cabeluda, meu amigo, eu vou ter que lhe indicar outros colegas. Tranquilo. Mas é isso aí. Bom, gente, obrigado mesmo, Igor. Jefferson, valeu aí. E a todos você que está nos ouvindo aí, eu agradeço a audiência e até a próxima semana no próximo podcast da Escola do Podcast. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau.